Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página no Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o ipê amarelo, o ouro vegetal. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês uma curiosidade muito interessante a respeito do ipê. Todo mundo conhece o ipê, né? Já deve ter se encantado com o ipê florido. E na realidade nós temos 4 tipos de ipê, 4 cores de ipê. Nós temos o ipê amarelo, nós temos o ipê branco, nós temos o ipê rosa e nós temos o ipê roxo. Todos eles pertencem à mesma família, porém com as suas flores nessas diferentes cores. E os ipês que mais nos chamam a atenção são o ipê amarelo, pela sua beleza e exuberância, e o ipê roxo, pelas suas propriedades medicinais e curativas. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o ipê amarelo. O ipê amarelo, ele tem também uma participação na cura do ser humano. Então, essa aula de hoje nós vamos falar quais são essas propriedades e como que nós podemos nos beneficiar com o ipê amarelo. Bom, antes da gente falar do ipê amarelo, eu queria comentar com vocês a respeito do reino vegetal. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o reino vegetal. O reino vegetal, ele está aqui no planeta Terra para dar graças a Deus. Então, gente, olha a nobreza do reino vegetal. O reino vegetal não está aqui na Terra só para embelezar ou só para deixar a gente contente e com as suas flores e com as suas folhagens e tudo mais. O reino vegetal, ele está aqui por um propósito muito maior. O propósito do reino vegetal como um todo é louvar a Deus. Então, cada vegetal que nós observamos, cada planta, por menor que ela seja, quando ela se desenvolve, quando ela brota, quando ela cresce, ela está fazendo isso para louvar o Criador. Gente, olha o que é isso. Se nós pudéssemos imitar, nem que fosse um pouquinho, essa simbologia do reino vegetal, eu acho que nós poderíamos avançar muito no caminho espiritual e na nossa própria evolução. Então, o reino vegetal, ele está aqui para dar graças ao seu Criador. E como que ele faz isso? Ele faz isso se desenvolvendo, crescendo, dando flores quando eles são floríferas, dando frutos quando são frutíferos. Então, o reino vegetal, além deles nos fornecerem alimento e além deles nos fornecerem medicamentos, né, porque muitos medicamentos são feitos à base de plantas, além deles nos oferecerem tudo isso, eles estão aqui única e exclusivamente para render graças ao Criador. Então, gente, quando nós temos essa consciência, quando nós olhamos para um vegetal e vemos o porquê ele está aqui na Terra, nós realmente temos uma expansão de consciência, né? Nós temos uma tomada de consciência de pensar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu como humano, como reino humano, que dentre os reinos da natureza é o reino mais elevado, né? Então veja, o que nós estamos fazendo aqui como reino, junto com os reinos que estão abaixo de nós, que são o reino vegetal, o reino animal e o reino mineral, que nós vamos falar sobre eles em futuras aulas. Então, gente, quando nós olhamos para uma planta, o primeiro sentimento que nós precisaríamos ter é de gratidão e de reverência.
porque eles estão aqui silenciosamente, cumprindo o seu papel, trazendo essa lição gigantesca para nós, servindo de exemplo, né, para a nossa evolução. Eles estão num degrau abaixo evolutivamente e nos ensinam tanto. Então, fica aqui um apelo, né, de nós humanos para o reino vegetal. Olhar o reino vegetal com mais gratidão, com mais reverência, né, para que a gente possa aprender com o reino vegetal, né? Eles têm muito a nos ensinar. Uma outra curiosidade que também o reino vegetal nos proporciona é se nós observarmos uma árvore, qualquer que seja a árvore, nós vamos reparar que a árvore cresce na vertical. Enquanto as suas raízes se fixam na terra, ela vai crescendo com o seu tronco na vertical, em direção ao céu, em direção ao sol. O que isso está querendo nos dizer? Que mensagem oculta ela está querendo nos passar? Está querendo nos mostrar, nos dizer que assim como ela se ergue para o céu, se ergue em direção ao sol, da mesma forma nós devemos erguer a nossa consciência, erguer a nossa vontade para o alto, para Deus, para o sol, para a nossa divina presença eu sou. Então, olhando para cada uma dessas árvores, para cada exemplar do reino vegetal, nós temos ali um grande professor, né? Um grande professor, e tudo aquilo que nós precisamos aprender, basta nós olharmos para a natureza. Para qualquer um dos reinos, a gente vai aprender muita coisa só de observar. E hoje, falando do reino vegetal, que nós ainda vamos falar mais sobre esse reino, eu gostaria de destacar o ipê amarelo. O ipê amarelo, ele é considerado esotericamente e até por alguns espiritualistas como o ouro vegetal. O ipê amarelo, ele é um representante no reino vegetal do mineral ouro. E aí nós podemos perceber que pelas suas flores todas amarelas, nós podemos perceber que ele tem a capacidade de nos trazer a cura pela energia do ouro que ele representa. Então, nós podemos perceber que, além da sua floração amarela, as pessoas que têm a clarividência podem observar que em volta de um pé de ipê, de uma árvore de ipê, principalmente quando ela está florida, vai observar uma aura enorme em volta dela na cor ouro. Então, só de nós nos aproximarmos de uma árvore de ipê florida, de ipê amarelo florida, nós estaremos mesclando a nossa aura com a aura desta planta, desta árvore. E o ouro, ele tem capacidades curativas, tanto para o nosso corpo físico como para os nossos corpos sutis. O ouro, ele é um metal, ele é um dos metais mais nobres que nós conhecemos. E segundo Saint Germain, num dos livros dele, dos Mistérios Desvelados, ou no Eu Sou a Presença Mágica, num desses dois livros, Saint Germain comenta sobre o papel do ouro na Terra. Então, num dos ensinamentos dele, ele falava o seguinte, que o ouro, ele na verdade são raios de sol que penetraram na Terra e se condensaram ao longo de muito tempo e foi formando o ouro. Então, o ouro, assim, traduzindo numa linguagem popular, o ouro nós poderíamos dizer que é luz do sol condensado. Então, olha, gente, que espetáculo que é isso, né? Esse ensinamento foi Saint Germain que nos ensinou nos seus livros. Então, o que acontece? O ouro, ele tem uma capacidade de cura muito grande, porque, como ele diz, ele é originário do sol.
E o Sol é a nossa fonte de cura, nossa fonte de vida, de calor, né? Todos os reinos aqui na Terra precisam da energia do Sol para poderem viver, se desenvolverem e terem saúde. Então a gente vê como a natureza se comunica e como a natureza se interpenetra um reino com o outro para trazer o quê? Para trazer o máximo de expressão, o máximo de vida, né? De expansão, de cura. Então, no caso do ipê amarelo, o ipê amarelo ele absorve com as suas raízes, ele absorve essa energia do ouro que está nas entranhas da terra. Mesmo se ele estiver plantado numa região que não tenha ouro, ele vai absorver pela sua própria natureza essa energia do ouro que está nas entranhas da terra e vai trazer para os seus galhos, para suas flores, para sua essência, para sua aura, ele vai trazer toda essa energia curativa do ouro e vai também esplanecer mais ainda com a sua aura, recebendo a luz do sol. Então, o poder de cura do ipê amarelo, ele é com relação à energia do ouro, que traz cura tanto para o corpo físico quanto para os corpos sutis. E também uma coisa muito interessante que a gente pode observar é que todo o reino vegetal, independente se é árvore ou se é uma planta pequena, não importa, qualquer exemplar do reino vegetal, ele emite uma onda de vida e de cura incessantemente. Então, quando as pessoas falam que quando a gente fica perto de uma planta a gente se sente bem, isso realmente acontece, porque todas as plantas, elas têm aura e elas emitem uma energia muito positiva e muito equilibrante. Por isso que quando a gente tem muitas plantas próximas de nós ou dentro da nossa casa, a energia da casa fica melhor, a saúde das pessoas também fica melhor, é exatamente por isso. E também uma das funções, né, do reino vegetal, além de estar aqui para louvar o Senhor, é transmutar a energia mal qualificada que porventura os seres humanos possam estar gerando. Então, gente, quando nós entendemos o que o reino vegetal está fazendo aqui na Terra, o nosso sentimento de gratidão deveria ser eterno. E tudo aquilo que nós pudéssemos fazer para preservar esse reino, para mantê-lo vivo, nós deveríamos fazer, porque a nossa vida, a nossa saúde, ela está relacionada com a saúde e com a vida dos reinos da natureza, principalmente o reino vegetal. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a aura das grandes árvores, elas atenuam as oscilações das auras humanas que estão em desarmonia. Então, por exemplo, imaginem uma floresta, imaginem aquela quantidade de árvores que tem. Imaginem a aura de todas aquelas árvores juntas, elas têm um alcance de poder de cura, de equilíbrio, de transmutação muito grande. Então a gente vê como que o reino vegetal nos ajuda, né, em todas as etapas da nossa vida, desde equilibrar nossas energias, desde fornecer alimentos para nós, desde fornecer medicamentos. Então o reino vegetal merece da nossa parte gratidão e cuidados, né? Então eu convido vocês a olharem para o reino vegetal com olhos mais gratos e tudo aquilo que a gente puder fazer, nem que seja um pouquinho, que a gente faça, que a gente possa fazer para poder minimizar esse impacto que o reino vegetal, infelizmente, recebe de algumas pessoas, de alguns exemplares do reino humano que ainda não perceberam o quão importante é a passagem deles por aqui e o quanto que eles nos oferecem e quanto que eles se doam a nós sem pedir nada em troca. Então,
que essa aula possa abrandar os nossos corações e despertar o amor incondicional que nós temos e que esse amor se estenda para o reino vegetal tão sofrido no nosso planeta. Nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre o reino vegetal, sobre outras plantas e a interação dessas plantas com a nossa saúde de um modo geral. Então, agradeço pela sintonia de vocês e até o nosso próximo encontro.